Seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Eu sou a Pepe Ferrari e este é o seu canal Vista Pátria. E não vai esquecer, hein? Curta, comente e compartilhe para que a gente atinja muito mais pessoas. Bora lá para a entrevista? Como vai ser, eu acho que a gente tem indícios já. Então isso é um pouco menos nebuloso. Agora, como deve ser, eu acho que ele deve ser um mundo muito menos dependente da China. A China é um grande campo de concentração de trabalho forçado. Aí não se trata apenas mais de relação comercial e de fortalecimento das indústrias locais, mas aí tem que ser posto na mesa uma coalizão da civilização, na minha visão, de guerra mesmo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Pepe Ferrari e hoje nós vamos bater um papinho sobre política internacional. E para falar sobre assuntos internacionais, eu trouxe o meu grande amigo, o professor Andreassi Barreto. Ele é colunista no Senso em Comum, tem texto publicado lá no jornal Brasil Sem Medo, do professor Olavo de Carvalho. Ele participa do podcast Oliver Talk, que é um podcast de altíssima cultura. Ele também é professor, como eu já comentei, e um dos melhores analistas, né, de políticas internacionais aqui no Brasil. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui para tratar desses assuntos tão importantes para nós, e eu sou, como você mencionou, né, eu sou professor de filosofia, a minha grande área, mas professor de história também, escrevo os meus textos aí, plataformas afora na internet, mas principalmente no Senso Comum, no olivertalk.com, que é também o endereço do podcast que eu faço parte, junto com o Luciano Oliveira, falando sobre assuntos que importam. Perfeito. Então, para a gente abrir aqui os trabalhos, vamos começar batendo um papinho aí sobre Estados Unidos, né? Então, professor André, né? Vamos falar sobre aí o combate deste vírus, dessa pandemia aí nos Estados Unidos. Quais são as ações aí que o governo Trump tem adotado? Comenta pra gente. Certo. Então, a minha, obviamente que é a minha leitura, né, da coisa toda, e obviamente que a gente não vai abarcar aqui todos os pontos, mas eu vou chamar a atenção para coisas que eu estou pontuando. A mídia, ela tentou colocar que os líderes conservadores estão lidando e lidaram mal com a questão do vírus por terem adotado posturas supostamente negacionistas no início. Para isso, eu tenho pontuado algumas coisas. Primeiro, os primeiros, únicos e mais perigosos negacionistas da questão do coronavírus foram os chineses. Né? Como o documentário do Sputnik, divulgado há pouco tempo, mostrou, a China foi extremamente negligente no início da coisa, negando a existência do vírus, negando a comunicar ao mundo, com o arcabouço ali, a proteção da OMS, e foi isso que impediu um controle inicial que poderia ter contido a pandemia e evitado isso tudo que a gente está passando hoje. Então, eles fizeram isso por negar o problema, negar que tivesse transmissão de ser humano para ser humano, negar que existisse, enfim, teve ali algumas fases de negação. Então, eles foram os primeiros e únicos negacionistas, pelo menos os únicos negacionistas que importam. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que veio a se chamar negacionismo depois, que é a ideia de falar, olha, essa questão não é a única questão. A gente precisa olhar para o aspecto econômico e a gente precisa olhar para o aspecto das violações de privacidade. Né? A mídia tem tendido a chamar isso de negacionismo também, o que é um erro, porque chamar atenção para essas duas coisas não implica em negar a existência ou a gravidade do vírus. Mas, mesmo assim, a gente teve líderes de esquerda que tiveram a mesma postura. Né? Então, por exemplo, López Obrador no México, ele mudou de opinião muito tardiamente a respeito do vírus. Não fechou o México, estava falando, não, isso é besteira, não é tudo isso, não é nada disso. Outros líderes de esquerda mundo afora fizeram o mesmo. Pedro Sánchez, na Espanha, que é de extremíssima esquerda, eu sempre chamo a atenção em toda a participação que eu tenho, o Pedro Sánchez é o braço do governo venezuelano na Europa, na União Europeia, na ONU. A Espanha é um dos piores casos do mundo e praticamente não se fala, não se critica Pedro Sánchez, não se menciona que Pedro Sánchez é socialista. E aí eu chego nos Estados Unidos.
Muita gente acusou e vem acusando Donald Trump de ser um negacionista, só que eu tenho pontuado uma coisa muito importante. O líder do mundo livre, ele não pode se comportar como uma galinha amedrontada. Então ele não pode, mesmo que ele tenha a opinião de que é gravíssimo e de que é mais do que de fato ele jamais seria orientado pela sua inteligência a vir a público e falar, gente, é terrível, o mundo vai acabar, tudo é gravíssimo, se escondam embaixo da cama, corram para os bunkers nucleares e já era, acabou, voltem em 2022. Ele não pode, se ele faz isso, aí sim a gente tem uma destruição completa e total, por exemplo, da economia. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero fazer sobre a abordagem dos Estados Unidos / Trump em relação ao problema, né? Então, essa é a primeira coisa. E, num segundo momento, aí a gente pode passar para algumas especificidades, né? Ele tem lá como seu assessor médico o Dr. Anthony Fauci, que esse cara nos Estados Unidos, eu não conheço profundamente, eu não fui pesquisar a fundo a sua vida, mas ele é um médico que serviu a vários governos, né? E isso pode ser tanto um ponto positivo quanto algo que ponha em suspeição, né? A que Deus, entre aspas, aí, o Dr. Anthony Fauci serve? Não sei, né? Eu realmente não sei, pelo menos não vou bater o martelo e fazer uma afirmação aqui. Mas o fato é que as ações do governo Trump provam aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que ele sabia e admitia a gravidade do problema, a gravidade real e não a gravidade histérica. Só que o discurso dele era um discurso de amenização, porque ele não pode vir a público e colocar todo mundo embaixo da cama com medo. Mas as ações são de acordo são ações coerentes com alguém que está preocupado. A injeção dos 2 trilhões na economia, as medidas de segurança, a assessoria do Dr. Fauci, a nomeação do vice Mike Pence para liderar a força-tarefa contra o coronavírus, e por aí vai. Então, eu acho que com esses esclarecimentos eu consigo fazer um ponto inicial aí a esse respeito. E outra coisa, André, que a gente tem visto bastante aí é que nós estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, né? Então, esse ano aí será decidido o novo presidente americano. Qual que é o impacto, André, do coronavírus nisso, nas eleições americanas? O que a gente pode esperar desse vírus chegando nesse momento tão inoportuno? Alguns falam que é muito oportuno, né? Qual que é a tua leitura disso? É assim, a coisa, para mim, ela ainda está um pouco nebulosa, né? Quem acompanha as nossas atividades conjuntas, o podcast lá do Movimento Conservador, tem um episódio que a gente trata de eleições americanas, e aquele episódio se tornou mais interessante ainda, porque ali eu fiz uma análise puramente político-econômica, sem levar em consideração a questão do vírus, porque quando a gente fez a gravação, aquilo não era praticamente um problema relevante ainda. Então, o fato é que, mesmo os analistas da grande mídia já estavam, né, trabalhando com a hipótese clara, né, ou bem consolidada, da reeleição do Donald Trump, tendo como carro-chefe a economia, né? Então, a economia dos Estados Unidos estava bombando, estava a pleno emprego, crescimentos históricos do PIB, sequências históricas de empregabilidade, por aí vai. Então, estava se caminhando para uma eleição onde a economia seria o carro-chefe da campanha do Donald Trump e, provavelmente, mesmo os analistas a contragosto já começavam a admitir que provavelmente eram favas contadas, porque, enfim, não teve nada daquilo que a esquerda disse que ia ter, e a economia estava indo muito bem, e o americano é pragmático, se ele está com dinheiro no bolso, está empregado, ele não está nem aí para, falando em termos genéricos, é claro, mas ele não está nem aí para banheiro trans e para uma declaraçãozinha polêmica, esse tipo de coisa acaba tendo uma influência muito mais de rede social, de mídia, do que realmente no eleitorado como um todo. Então, na minha visão atual, e é claro que pode ser que eu esteja desconhecendo ou desconsiderando alguma coisa, mas me parece que a coisa, no momento, eu classificaria como nebulosa. À luz do quê? Da debacle econômica causada pelo coronavírus, muito embora essa seria a visão pessimista da coisa.
Na visão otimista, a gente poderia considerar o quê? Tempos de crise geram união nacional, principalmente em países como Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais. Então, pode ser também que o tiro saia pela culatra nesse sentido, né? A crise do coronavírus deu um golpe na economia, que seria o carro-chefe, de um lado, mas, por outro, Donald Trump fazendo entrevistas coletivas diariamente, aparecendo diariamente, liderando, né, a contragosto, bem ou mal, mas a sua figura aparecendo, né, o tempo todo, e os candidatos de oposição, hoje apenas o candidato, né, o Joe Biden, um fiasco, né, praticamente sumido, um defensor notório da China ao longo da história, e isso já está começando a ser usado contra ele também, e o Joe Biden dando cada vez mais sinais de senilidade, e isso não é uma figura de expressão, isso é um fato, né? O Joe Biden, quando ele aparece sem teleprompter, né, sem ler em frente às câmeras, cada aparição dele é um fiasco, tanto é que lá eles têm os town halls, né, que são aparições ali, espécie de coletivos de imprensa, normalmente isso dura 1 hora. O Trump, quando faz os rallies lá, os comícios, é 1h30. E o Joe Biden, quando faz de 3 a 8 minutos, porque a assessoria ali provavelmente dá uma segurada para que não se cometa uma infinidade de gafes. Então, esse seria o lado otimista daqueles que admiram e querem que o Trump prossiga. O evento eleições tem essas duas leituras possíveis na minha visão. Então, eu queria saber, André, o impacto das ações americanas aqui no Brasil. Vai ter algum impacto? Não vai ter algum impacto? Quais são esses impactos? No sentido de consequências, né, num âmbito mais geral agora, de consequências para o Brasil, eu também classificaria neste momento, à luz das informações que eu tenho, que eu pesquisei, a coisa ainda é um pouco nebulosa, né? De repente, pior cenário, né? Então vamos fazer a mesma análise que eu fiz na pergunta anterior. Pior cenário. As relações nossas com a China ficam estremecidas, a economia piora aí momentaneamente por 1, 2 anos, a moeda se desvaloriza mais, e aí como vai estar todo mundo no mesmo barco, então, assim, e aí, ou seja, por que os Estados Unidos eventualmente nos privilegiaria, né? Então, teria muita gente aí para resolver a vida, a não ser que um trabalho de relações especiais e tal. Mas, em princípio, isso seria o pior. Agora, no outro sentido, da mesma maneira, de repente, as relações do mundo com a China ficam estremecidas e o Brasil passa a ser uma alternativa tanto de compra quanto de venda para esses países, né? Para todos os demais países aí, ou se não todos, uma parte deles, né? Numa espécie de retaliação à China, que é uma questão que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, assim, para bater o martelo hoje, eu acho que é nebuloso, mas em princípio eu acho que tem essas duas possibilidades, talvez algum lugar no meio do caminho, mas eu acho que a gente precisa recolher mais elementos ainda para bater o martelo. André, a gente gravou uma série de podcasts aí lá para o Movimento Conservador sobre o Brexit, né? Então, só para o nosso pessoal aqui do Vista Pátria saber, o Brexit é a saída, né, do Reino Unido ali do bloco da União Europeia. Então, esse é o significado aí desse Brexit, né? Pensando nisso, né, a saída aí do Reino Unido. O Reino Unido, ele, infelizmente, acabou saindo num momento péssimo, né, porque bem na hora, quando eles finalmente conseguiram sair, que eles conseguiram aí se libertar da União Europeia, nos moldes que era, etc e tal, aí acontece uma pandemia, né, André? Então, qual que vai ser aí a repercussão disso? Qual que vai ser o impacto, tanto nos países que acabaram saindo, quanto o impacto aí na União Europeia, porque acabou perdendo um forte aliado, né, deles, né? Então, qual que é a tua leitura sobre isso? Esse é um ponto importante, porque, assim, na verdade, a saída oficial do Reino Unido foi ratificada pelo parlamento britânico no dia 31 de janeiro, né? Então, assim, foi dada a autorização definitiva por parte do parlamento para o governo sair. Só que, até 31 de dezembro deste ano, existem as negociações dos termos da saída, tá? Então, vai sair, mas vão se manter acordos comerciais, quais acordos, em quais termos, é a questão dos cidadãos europeus que estão lá, como que o processo vai se desenrolar. Eu tenho acompanhado isso com relativo cuidado,
E, assim, existe, claro que o pessoal que é contra, embora já tenha basicamente desistido, porque ficou 4 anos tentando frustrar o Brexit, de certa maneira já desistiram, porém, tentaram adiar essas negociações, né? Olha, à luz do coronavírus, por que não adiar esse processo que duraria até 31 de dezembro para que a coisa se estenda ainda mais um pouco, e aí de maneira que a vinculação, né, entre Reino Unido e União Europeia segue na mesa em caráter duvidoso, embora oficialmente o Reino Unido já esteja fora, né? Eu acompanhei lá o movimento, a contagem regressiva em Londres, o Big Ben, o Big Ben não tocou, mas reproduziram o som, foi lindo, assim. De vez em quando eu tô meio tristinho, eu vou lá e assisto isso de novo, porque eu achei demais. Então, em princípio, a saída está totalmente de pé, isso é irreversível, pelo menos assim, sem outro referendo é irreversível, e até uma coisa interessante para eu compartilhar aqui com os assinantes do Vista Pátria, eu tive uma discussão nas minhas redes sociais, um cara compartilhou uma notícia falando que 77% dos britânicos estavam preocupados e queriam reforçar os seus laços com a União Europeia agora, nesse momento de crise. Claro que era uma daquelas pessoas que se alimenta das informações da mídia oficial, então era uma pessoa basicamente contrária ao Brexit, né? Aí eu postei um link como comentário nesse post, falando que os italianos, e a Itália foi o primeiro epicentro do coronavírus na Europa, e ainda é um grande epicentro, e uma das que mais sofreu, os italianos estão profundamente desgostosos com a União Europeia, porque por causa da falta de ajuda oferecida pelo bloco a eles, né? E a Espanha, eu não sei se esse sentimento se replica na Espanha, mas a Espanha também não recebeu grandes ajudas da União Europeia. Então eu postei essa notícia e falei, bom, mas para que eles querem estar lá se quem está e está mal, está pior que eles, inclusive, não está recebendo ajuda nenhuma, né? E depois que o negócio passar, vai estar todo mundo mal economicamente, todo mundo quebrado, quem que vai ajudar quem? Então, ou seja, que diferença faz estar na tal da União Europeia, né? O pessoal até compartilhou uma charge que era assim, uma mãozinha com a bandeira da União Europeia e outra mãozinha com a bandeira da Itália. Aí, em vez de fazer assim para puxar e ajudar, a mão da União Europeia fazia assim e dava tchau. Ó, problema seu, se vira aí, estamos aqui, a gente é União Europeia, estamos no mesmo bloco e tal, mas o problema é seu, eu não posso fazer nada, eu tenho que cuidar do meu aqui. E então teve essa pesquisa que essa pessoa compartilhou, eu nem fui checar a veracidade dessa pesquisa, mas eu vi uma outra pesquisa esses dias que fala que 55% dos britânicos ainda não querem retornar para a União Europeia, ou seja, basicamente, né, esse sentimento de saída da União Europeia, que foi ratificado aí umas 4, 5 vezes em diversos pleitos de 2016 até 2020, continua existindo e continua verdadeiro entre os britânicos. Qual que seria aí o impacto em relação à Europa que a gente pode refletir aqui no Brasil? Uma coisa que talvez, assim, algo que no conjunto da obra talvez seja positivo é que, assim, quando esse negócio efetivamente passar, todo mundo vai estar quebrado, né? Então, todo mundo vai estar mais ou menos no mesmo barco, né? Então, assim, é claro que uns um pouco mais, outros menos, uns vão conseguir sair mais rápido, outros menos, né? Mas essa crise, né? É muito precoce a gente falar isso, mas essa crise ela é assim, é diferente do ponto de vista da debacle econômica, ela se assemelha a 2008 e a 1929, mas na sua natureza ela é diferente, né? Porque quando o negócio acabar, as coisas que existiam antes, elas não vão simplesmente ter sumido. Claro que não vai ser de um dia para o outro que tudo vai voltar ao normal, mas eu acho que até deve-se ter uma recuperação mais rápida, né? Porque assim, a loja fechou. Vou pegar um exemplo bem minúsculo. A loja fechou, mas ela fechou, mas as coisas continuam lá. Talvez ela não vai reabrir amanhã,
Mas, de repente, daqui 6 meses, quando a roda começar a girar, ela consegue reabrir. Né, o que num contexto de bancarrota total, e porque o lastro da moeda não tem mais valor, a inflação corroeu tudo, eu acho que seria diferente, né? Então, nesse sentido aí, eu acho que ainda é meio nebuloso. Pode ser, em termos de consequência para o Brasil, é aquilo que eu falei, pode ser que nesse ritmo de recuperação, a gente crie novos parceiros comerciais, por negociação, por boas negociações e etc. Pode ser que a gente seja uma alternativa à China, que o mundo vai procurar. Enfim, o nosso agronegócio está dando os claros sinais de que vai ser o ponto de assim, que vai segurar a bronca, como normalmente já é. Então, isso também, para termos de exportações e de futuro, é uma coisa positiva, e de repente a gente consegue cultivar um negócio melhor, ainda melhor e maior com a Europa. Acho que tudo isso está na mesa enquanto possibilidade. A gente vai ter que esperar mais alguns momentos ainda para ver as informações que surgem e fazer uma análise mais efetiva. Então, vamos para o último assunto aqui desta entrevista, André, que é a China. Né? Como é que vai ser a relação da China pós-pandemia? Mas assim, eu acho muito curioso como esse pessoal fala de o Brasil está destruindo a sua relação com a China. Mas é o mesmo pessoal que acha, por exemplo, que a gente não deveria ter, ou que os Estados Unidos não deveria ter relações com a Arábia Saudita. Mas por que não deve ter? E eu até concordo com isso no plano ideal. A Arábia Saudita ela é uma monarquia islâmica, uma teocracia islâmica fechadíssima, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, de pensamento, e aí a gente vai lá e compra, os Estados Unidos vai lá e compra petróleo na Arábia Saudita. Os Estados Unidos, absurdo, financiando o arabismo, né, o radicalismo islâmico. Eu acho que isso é um ponto razoável se partisse de pessoas honestas, mas ele não parte. Ele parte, entre outras coisas, de pessoas que falam isso. Não, a gente tem que tolerar tudo da China, porque a gente tem relações comerciais, né? A gente não pode denunciar que não tem liberdade de imprensa, que não tem liberdade de expressão, que tem muçulmano em campo de concentração, né? Aproximadamente 1 milhão de muçulmanos em campos de concentração na China, né? Então, peraí, então a gente não pode criticar abertamente a China, né? E o chinês que estava aqui em São Paulo roubando máscara, roubando álcool gel, roubando teste para coronavírus. A gente não pode falar nada, só porque senão é nosso parceiro comercial, a soja vai ficar encalhada aqui. Olha, isso daí é uma espécie de prostituição. Eu entendo que as relações comerciais são importantíssimas, né? E a gente precisa, né, modular as coisas aí, mas assim, quer dizer então que se o Brasil tivesse relações comerciais maravilhosas com a Alemanha nazista, teria que passar totalmente impune de crítica. Sei, é isso que você está defendendo? Né? Você está defendendo que países com os quais a gente tem parceria comercial não podem ser criticados em nenhum sentido? Então você não pode criticar os Estados Unidos por ter parceria comercial com a Arábia Saudita, por exemplo. Mas esse é um lugar comum, né? E inclusive esse pessoal às vezes não quer que você tenha parceria comercial com Israel, né? Que é um cara até tocar a camisa aqui, mas assim, que é mais absurdo ainda. Então, e aí, né? Como é que fica? Então, só para demarcar esse ponto. Agora, eu acho, essa pergunta dá para responder de uma forma um pouco menos nebulosa, pelo menos como eu entendo, porque eu acho que já está tendo, no xadrez global, já está tendo algumas movimentações nesse sentido. Por exemplo, Japão, eu posso citar aqui de cabeça, o Japão já deu indícios de tentar remover empresas japonesas da China, a Alemanha vetou a compra de uma empresa alemã por parte da China. Então a gente já viu aí, claro, a coisa ainda tateando, né, caminhando, mas são indícios, são sinais. A gente viu declarações, se vocês buscarem aí, vocês encontram fácil, Reino Unido e França já deram declarações que, olha, no pós-pandemia, o negócio vai ser um pouco mais complicado com a China, a gente não vai estar, assim, não vai ser mais como era antes. Então a gente já tem Japão, Alemanha, França, Reino Unido
eu acho que, assim, embora o foco do Donald Trump dos Estados Unidos agora não seja pontuar isso, me parece que não consigo ver os Estados Unidos não agindo mais ou menos nesta mesma linha. Então, assim, eu acho que os chineses, eles podem se preparar para ter o mundo será muito mais duro, como, aliás, deve ser, né? Então, assim essa era uma coisa que eu ia falar. Como vai ser, eu acho que a gente tem indícios já. Então, isso é um pouco menos nebuloso. Agora, como deve ser, eu acho que ele deve ser um mundo muito, 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 muito menos dependente da China, né? Então, o pessoal que quer lá abrir empresa lá, porque, na verdade, não é que a China tenha muçulmanos em campos de concentração. A China é um grande campo de concentração de trabalho forçado, né? Por isso que tantas empresas vão para lá, porque acaba sendo lucrativo você ter uma mão de obra quase infinita, né, entre aspas, porque o país é extremamente populoso, e baratíssimo. Então você pode produzir ali infinitamente, sem ter necessidade de respeitar questões trabalhistas que teria que respeitar nos seus respectivos países, e aí leva tudo para lá e o governo enche a burra de dinheiro. Então, assim, claro que se isso acontecer, não vai ser da noite para o dia, não vai ser todo mundo. Mas a China pode e deve, e espero que enfrente um mundo muito mais hostil e muito menos submisso do que ele é hoje. E na verdade, você tem dois pontos nessa argumentação. Você tem que fazer isso tanto como um castigo, como uma retaliação, né? Então, uma retaliação comercial, e também como uma questão de dependência, né? Então agora o Brasil e os países europeus que tiveram até que devolver, os caras tiveram que comprar teste da China, máscara da China, respirador da China, tudo porcaria, contaminado, não funciona, teve que devolver, lixo. Mas por que teve que comprar? Porque não tinha outro lugar para comprar, e também não tinha uma produção interna. Então, tudo isso vai ter que ser, no mínimo, revisto e melhorado. E eu acho e espero que isso vá acontecer. Então, duas retaliações aí, a comercial e a de dar uma revigorada nas indústrias mais próximas ou nas indústrias nacionais. E isso tudo, se a gente acreditar que, como tudo, é o que eu acredito hoje, né? Que o vírus ele é fruto de relação homem-animal, né? O vírus, né? Os caras, o famoso a sopa de morcego, né? Os caras foram lá, comeram morcego, o vírus que estava no morcego passou para o ser humano, aí passou a ter transmissão não apenas animal-humana, mas humano-humana, e explodiu, e a China foi negligente, e isso aconteceu porque isso aconteceu num mercado, né? Então, num mercado onde tem uma circulação enorme de pessoas, você solta um vírus ali e tudo mais. Se, como hipóteses foram aventadas aí, na verdade, o negócio for muito pior, porque, curiosamente, o Wuhan tem um laboratório onde eles estudam vírus, e aí tem a possibilidade do negócio ter escapado de lá, aí eu acredito que, e o Donald Trump deu essa declaração, aí não se trata apenas mais de relação comercial e de fortalecimento das indústrias locais, mas aí tem que ser posto na mesa uma coalizão da civilização, na minha visão, de guerra mesmo. Né? Eu não estou falando que é para entrar em guerra no dia seguinte, não é isso que eu estou falando. Tudo tem que ser avaliado, medido, calculado, etc, etc. Eu estou falando que isso tem que ser posto na mesa. De repente, o mero colocar na mesa já vai motivar a China a de repente, propor um pagamento, né? Alguma coisa do tipo, ao longo do tempo, em parcelas, sei lá, né? Uma forma de amenizar o estrago que ela causou. Então, mas eu acho que isso tem que entrar no debate, se a culpa do cartório deles for muito maior do que já isso tem que entrar na mesa. E ainda, um ponto final aqui, nesse ponto, a própria Rússia deu indícios também de que nesse pós prefere fortalecer, eu não sei, claro que até aí fica difícil a gente saber onde isso é verdade, onde que é só bravata, mas a própria Rússia, do Putin, deu a entender que nesse mundo pós-pandemia prefere reforçar as relações com os Estados Unidos do que com a China. Então, vejamos, né? Pensar aí num mundo em que superamos o vírus, está tudo bem, está tudo em paz, né?
Como é que vai ser o mundo, André? O que você pensa aí? Qual que é a tua leitura de um mundo pós uma pandemia dessas que, por exemplo, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Então, me parece que este mundo pós-pandemia vão tentar pisar no acelerador desse tipo de agenda. Governança global, monitoramento ainda maior das pessoas, e também uma dessensibilização geral, porque essa história, o próprio estudo lá que foi citado, né, não, até 2022, imagina até 2022, as pessoas não vão mais, as pessoas vão praticar isolamento social até, isolamento social não, mas distanciamento social até 2022, quer dizer, você não vai mais, todo mundo vai ficar longe de todo mundo, não dá mais a mão para ninguém, não abraça mais ninguém, né? Assim, isso vai até uma consequência pouco explorada, mas dessensibilizar a pessoa, porque claro que a gente que é brasileiro, que tem mais esse hábito de beijar, abraçar, né? No Rio de Janeiro é 2 beijinhos, e tem estado que são 3, e tudo mais. Isso é uma coisa nossa, não estou falando que isso é geral, mas assim, tudo isso vai ficar em suspenso, porque, na verdade, do ponto de vista puramente epidemiológico, o que eu entendi é que a gente vai ter uma diminuição do coronavírus, mas ele não vai sumir. Ele não vai sumir daqui 1 mês, ele não vai sumir daqui 2 meses, ele vai continuar. Ele provavelmente, né, se tudo correr bem, até ter uma vacina ou algo do tipo, o que vai acontecer é que ele vai virar uma H1, como é a H1N1. Né? A H1N1 tá aí, ela tem gente morrendo de H1N1 por aí. Só que um número muito pequeno, né? Por quê? Porque aí já teve aquela coisa da imunidade de rebanho, né? As pessoas já estão com carga viral suficiente para não terem sintoma ou não pegarem, e por aí vai. Então, me parece que, assim, em termos comportamentais, né, isso vai ter esse tipo de consequência, essa coisa do distanciamento social vai dessensibilizar as pessoas ainda mais, que eu acho que também é um projeto interessante para o pessoal globalista, porque também saiu um artigo falando que a crise está provando que é hora de acabar com a família. Né? Esse artigo circulou aí vastamente no nosso meio. Então, por quê? Né? Porque, bom, você sai para a rua, volta para casa, a sua família está lá, você contamina, tal. Então, qual que é a solução? Não ter mais a família, cada um mora sozinho, né? Você vai atomizar as pessoas, cada um por si e acabou, né? Então, me parece que assim, não sei se vai, na verdade, embora eu ache que vai se pisar no acelerador nesse sentido, né, vai se tentar isso, eu acho que também o tiro vai sair pela culatra. Na verdade, eu acho que vai ter um efeito oposto, né? O Matteo Salvini, lá na Itália, ele já falou, olha, acabando essa crise aí, a gente vai partir para sair da União Europeia. Então, ou seja, na verdade, talvez essa crise acabe servindo para alertar as pessoas ou reforçar nas pessoas a importância de você ter suas fronteiras nacionais protegidas, você no controle, todo mundo teve que fechar a fronteira, né? O Donald Trump acabou de banir a imigração, ela está suspensa no momento nos Estados Unidos. Qualquer tipo de imigração, né? Por quê? Para você evitar esse trânsito, ainda mais evitar esse trânsito. Mas mesmo lá no comecinho da crise, a Áustria fechou a fronteira, a Itália fechou a fronteira. Peraí, mas vocês que cantavam Imagine, né? Aquela coisa, Imagine there's no country, né? Então, agora vocês querem fechar a fronteira, fechar a fronteira, fechar a fronteira? Claro, porque na hora que o cinto aperta, você sabe quem você tem que proteger, onde você tem que proteger. Então, então assim, o que eu acredito que porque esse sentimento é mais forte nas pessoas, eu até acho que isso vai prevalecer, e não os projetos globalistas, mas que isso vai circular aí com força, não tenha dúvida. André, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu quero te pedir 2 coisas, tá? O pessoal aqui do canal geralmente sempre me comenta, fala para o teu convidado indicar um livro legal, indicar, né, alguma referência bibliográfica interessante, alguma série, algum filme, alguma coisa para a gente, né, se debruçar mais. Então já vai pensando aí. E a segunda coisa que eu quero pedir para você, já coloquei ele aí.
Estou olhando para os lados aqui, deixa eu ver o livro. E a segunda coisa é um pedido que eu já fiz para o André. O André é muito meu amigo e eu converso bastante ele aí pelos WhatsApps da vida. E eu já pedi para ele, André, por favor, me salve, me passe aí algumas mídias internacionais para eu poder ler, para eu poder pesquisar, porque às vezes eu de repente leio uma determinada mídia internacional que ela equivale a uma grande imprensa nossa que não é muito bacana. Então, indica pra gente também algumas mídias internacionais que você acha bacana pra gente poder pesquisar também. Então, vamos lá. Por partes. Então, eu vou recomendar um livro, uma série e das dicas das mídias internacionais que eu me lembrar aqui agora. Série. A série que me ocorreu aqui agora. Eu vou tentar puxar as indicações, é claro, para coisas pertinentes ao que a gente conversou e discutiu aqui agora. Mas, na medida do possível, existe uma série, a produção técnica dessa série, até que não é lá as mil maravilhas, mas a história, né, primeiro que a história é inspirada em fatos reais, e é uma história muito interessante, é a série The Americans, tá? O que essa série trata do quê? Ela trata de dois agentes, um casal, que são agentes da KGB, infiltrados nos Estados Unidos da era Ronald Reagan. Tá? O livro, eu queria recomendar A Nova Síndrome de Vichy, né, do Theodore Dalrymple. Tá? Síndrome de Vichy, bom, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, mas tem a ver com o colaboracionismo francês, né, a questão da Europa, né, o que é a Europa hoje, qual é o estado espiritual da Europa, né, e tudo mais. Veículos que eu gosto de acompanhar são o Breitbart, né, que acho que a maioria até talvez já conheça, e aí tem o Breitbart americano e tem o Breitbart Londres, vale a pena acompanhar os dois. A Fox, né, Fox News, a National Review, né, nos Estados Unidos. Então, em termos de Estados Unidos, que eu me lembre agora de cabeça, eu recomendaria esses três, assim. Em termos de Europa, uma revista que eu acho, assim, sensacional e que mescla a informação, a notícia com os artigos e tal, é a The Spectator, né? Ela tem um editorial conservador, isso não é segredo para ninguém lá, e eles têm a análise e tem a notícia. Eu assino a newsletter deles e assim é ótima, excelente. E acho que é isso que eu me lembre agora. Acho que começando daí já tem um grande caminho para explorar. Perfeito. Então, André, brigadão por você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui no canal para a gente, né, poder esmiuçar um pouquinho esses assuntos, falar um pouquinho de política internacional. A gente sempre conversa, né, o quanto que é difícil a gente conseguir boas pessoas falando sobre política internacional, né? Muitas vezes é super enviesado, né? A gente tem só os comentaristas ali daquelas mídias que não são muito confiáveis, né? Então, quero agradecer de coração você ter vindo aqui e é uma grande satisfação, eu fico muito feliz sempre de te receber. Queria agradecer, Tef, mais uma vez a abertura aqui do canal para eu me expressar, tratar desses assuntos que eu aprecio e gosto tanto aqui com o público do Vista Pátria, agradecer a você, ao Alan Frutuoso, e dizer que aqui na descrição do vídeo a Tef vai deixar o meu Linktree, que é um link que remete você para todas as minhas redes sociais, tá? Então, se você usa Twitter, lá está o meu Twitter, se você usa Facebook, está o Facebook, outros projetos, e também o meu canal no Telegram, que é um canal novo que eu estou utilizando para compartilhar informações com o público de uma maneira mais dinâmica, mais livre, e também a arroba do meu Twitter está aqui também, para caso quem queira ir direto para o Twitter. E lá no Twitter eu abordo aqui os temas que a gente tratou aqui hoje com uma frequência quase que diária. Então fica o convite aí para quem nos assistiu ir lá. Então esta foi a entrevista com o professor Andreassi Barreto sobre política internacional, as relações aí que tem acontecido no mundo, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Fique ligado aqui no quadro Pátria em Foco do seu canal preferido, Vista Pátria.
Eu sou a Tef Ferrari e essa foi a nossa entrevista de hoje.